Apareceu para os meus amados irmãos, hoje 26 de abril de 2020, iremos trazer para os nossos amados irmãos a lição de número 4 dos jovens, que fala sobre vencendo os obstáculos. O texto do dia vai nos falar sobre Josué capítulo 4, versículo 2 ao versículo 24, que diz: Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. A síntese da nossa lição diz que em Jesus somos mais do que vencedores. O texto bíblico diz, Josué capítulo 3, versículo 5 ao versículo 6. Versículo 14 e 17 diz: E ordenou ao povo, dizendo: Quando vides a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e os que os sacerdotes levitas levam a partir de vós também ao vosso lugar, seguia. Haja, contudo, uma distância entre vós e ela, como a medida de 2000 côvados. E não chegai-vos a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porque por este caminho nunca passaste antes. E disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué ao sacerdote, dizendo: Levantai a arca do concerto, e passai adiante deste povo. Levantaram-se, pois, a arca do concerto, e foram andando adiante do povo. Aconteceu que, partindo o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levaram a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam nas bordas da água, porque o Jordão estava transbordando sobre todas as ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está na banda de sul, da banda de Sarta, que descia ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltava que de todo o povo separava-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco até que o povo acabou de passar o Jordão. Nessa leitura bíblica aqui nós vamos ver que temos uma lição maravilhosa, onde nós vamos falar sobre os obstáculos. Mas eu quero só passar uma pequena resumo aqui para que nós possamos entender a lição sobre vencer os obstáculos. Que quando há um período de 4 em 4 anos, nós vemos que há Jogos Olímpicos, né? E cada país ele manda seus atletas para concorrerem com os outros atletas para ver se ganham as suas medalhas de ouro. E nesse período em que eles vão para esta competição tão importante na vida deles, eles se preparam, eles se alimentam bem, eles vão fazer todos os preparativos para que eles possam competir de igual para igual com os outros e se tornarem os melhores do mundo naquele período. Então, há uma prova que é muito importante nos Jogos Olímpicos que fala sobre a corrida com obstáculos. E a corrida ela tem dois tipos de prova, de 2000 metros e 3000 metros. Aonde em cada uma dessas provas há quatro obstáculos. Desses 4 obstáculos, se o atleta quiser ser campeão, ele vai ter que passar por ela, não pode passar por baixo, tem que pular sobre o obstáculo, fazer a continuação e completar os 2000 metros ou os 3000 metros, depende da qual ele estiver competindo. Se ele chegar a fazer isso, ele é campeão, porque ele se sobrepôs aos demais que estavam juntamente com ele. E quanto para nós, o que essa questão aqui da Olimpíadas tem para nós? Eu coloquei a prova sobre a corrida com obstáculos. Quantos obstáculos nós temos enfrentado em nossas vidas para que nós possamos alcançar aquilo que nós queremos? Eu creio que muitos obstáculos têm aparecido em nossas vidas, mas eu creio que nem todos eles têm nos feito parar ou desistir.
Pelo contrário, nós nos sentimos cada vez mais fortificados, porque nós vencemos um obstáculo de cada vez. Então, nós temos que ver que cada um de nós também temos que fazer com que esses obstáculos caiam. Mas para isso acontecer, nós devemos nos preparar. E como é que nós devemos nos preparar? Nós, como cristãos, devemos nos preparar lendo a palavra de Deus, estar fazendo a vontade de Deus, nos santificando, pois a lição vai falar sobre isso. E nós devemos ter uma meta, um objetivo e um alvo. O povo hebreu ele tinha uma esperança, uma herança para receber. Pois Deus havia revelado para ele, para Abraão, que dele faria uma grande nação e que aquela nação iria ter uma terra prometida. Uma terra para dizer que era um deles, certo? Então eles tinham uma meta, que era receber a herança. Tinha um objetivo, que era entrar na herança. E tinha um alvo, que era a terra prometida. Do mesmo jeito somos nós, na nossa vida espiritual. Também nós temos um objetivo, um alvo e uma meta. E o nosso alvo qual é? O nosso alvo é Jesus. Pois nós recebemos de Deus a promessa, quando o homem lá pecou lá no Jardim do Éden, que ele perdeu a sua intimidade com Deus, e ele vai e faz uma promessa que mandaria Jesus, o seu filho. E nós temos um objetivo. E qual é o nosso objetivo? Herdar o céu. E quem foi que nos prometeu o céu? O próprio Jesus disse: ficais aqui, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, pois eu vou para o meu pai, a casa do meu pai é lugar, casa de muitas moradas. Ele ia preparar o caminho para nós, mas ele voltaria. Então, para nós devemos, o nosso objetivo é herdar o céu. E qual é a nossa meta? A nossa meta será se manter fiel até a volta de Jesus. E como é que nós vamos nos manter fiel até a volta de Jesus? É nós lermos a palavra, meditarmos, nos consagrarmos, jejuarmos e fazer aquilo que Deus quer de nós. Que tenhamos um culto agradável a Deus. Um culto esse que venha a glorificar ao nosso Deus. Primeiro ponto vai dizer assim: atravessando o Jordão. Atravessando o Jordão. Primeiro ponto diz: um dia marcante para o povo. O dia 10 de Abib era um dia magnífico para os israelitas, pois foi nesse dia que Deus anunciou que seria comemorado a Páscoa. O dia da saída do Egito, agora no mesmo dia, 40 anos depois, o Senhor promoveu a entrada do povo em Canaã. Deus valoriza detalhes. Toda a natureza, a obra de suas mãos, é uma prova cabal desta verdade. Assim, qualquer dia poderia ter sido o êxodo. Mas ele quis que esses fatos da libertação do povo e da entrada na terra prometida acontecesse na Páscoa, para que tal acontecimento, porque apontava para o Calvário, que seria a morte do Cordeiro de Deus, que tiraria os pecados do mundo. Durante a Páscoa, séculos depois, que seria imolado. Outro detalhe importante e interessante é que Deus criou as circunstâncias políticas no mundo para que a vinda do seu Filho unigênito fosse o marco para o estabelecimento de um novo calendário dividido entre AC e DC, fazendo relembrar os episódios do Êxodo. Êxodo, capítulo 2, versículo 1 ao 13. O livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, vai falar justamente sobre a Páscoa. Seria celebrado todo ano, pois a saída do Egito rumo à terra prometida, mas devido à murmuração do povo, como eu disse, a rebeldia, a idolatria, passaram 4 anos peregrinando no deserto. Quando fez os exatos 40 anos no mesmo dia, Deus fez entrar na terra prometida. Ora, Deus fez entrar na terra prometida depois de 40 anos, mas como a gente está dizendo, devido à rebeldia do povo, à desobediência e muitas vezes à idolatria do povo. E ao fazer isso, Deus pegou e pesou a mão sobre eles, sobre o seu povo, para que eles entendessem que tudo é no tempo de Deus. Segundo ponto fala sobre a Arca do Concerto.
A arca do concerto aponta para o caminho a seguir. A arca ela seria como uma bússola, pois a bússola para os navegantes que vão para o mar, ela guia e leva o caminho até o canto onde eles possam fazer a sua parada, tipo, chegar até um cais do porto, um porto seguro. Sabendo eles que também enfrentarão muitas dificuldades em alto mar, mas o bom comandante de um navio, ele tem que confiar primeiramente em Deus, porque ele sabe que o Deus que fez os céus e a terra é quem pode dar socorro no momento da angústia. Segundo ponto diz: durante 40 anos Deus guiou seu povo por intermédio de uma nuvem ou uma coluna de fogo. Agora, porém, os hebreus seriam guiados pela arca do concerto, que era levada pelos sacerdotes levitas. Mas somente 3 ocasiões ou 3 oportunidades ela foi conduzida pelos sacerdotes. Neste episódio, ao circundarem Jericó, quando levaram para o interior do templo de Salomão. Outro aspecto interessante é que a arca sempre seguia no meio do acampamento, mas agora ela estaria na frente, a quase 1 quilômetro de distância. Tal mudança tinha a ver com as novas circunstâncias. Os hebreus não seriam mais peregrinos, teriam sua terra, habitariam não mais em tendas, porém em casas. A arca, que representava a presença de Deus, deveria guiar o povo daqui para frente, em suas mentes e em seus corações. Nós vimos aqui que no decorrer da história do acampamento de Israel, do povo hebreu, sempre a arca do concerto ela estava no meio do arraial. Sempre estava ali no meio do arraial. Mas no momento em que Deus disse que eles iriam herdar a terra prometida, iriam passar, ele disse, dá ordem, olha, manda que os sacerdotes levitas levem a arca à frente do povo. Nós, para os nossos dias, nós agora devemos sempre, quando sair da nossa casa, fazer sempre a oração. A minha oração é essa: Senhor, vai na minha frente, acampa teus anjos ao meu redor, dá-me livramento em tudo, porque a minha vida está nas tuas mãos. Então, se assim é a minha oração. Então, nós devemos confiar somente em Deus, porque nós sabemos que Deus, ele está presente em nossas vidas de uma forma tão especial e nós muitas vezes nem percebemos. Por que não percebemos? Porque justamente o corre-corre do dia a dia nós acabamos esquecendo. Aí quando vamos à igreja dizemos, senti a presença de Deus na igreja, o culto hoje foi maravilhoso. O culto é maravilhoso todos os dias. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, todos os dias nós sentimos esta presença e nós não precisamos mais levar uma arca do concerto, como algumas igrejas fazem, tem nos seus tempos uma arca. Não, nós agora somos a arca de Deus, nós somos o templo de Deus, nós somos a morada do Espírito Santo. E esta morada do Espírito Santo só foi possível porque nós um dia tomamos uma decisão, e a decisão foi em aceitar a Jesus como nosso Salvador. E esse Salvador que morreu para salvar uma humanidade é através da Páscoa, pois o Cordeiro que tirava o pecado do mundo ia ser morto por causa da humanidade, para que a humanidade pudesse ser redimida pelo sangue do Cordeiro, que seria o sangue de Cristo. Então nós vemos que teria que haver uma distância entre o povo e a arca, quando fosse atravessar o Jordão. Você vê que seria 2.000 côvados. Nós olhamos acompanhando a revista, e olhando nas pesquisas, nós vemos que 2.000 côvados seria equivalente a 1 quilômetro de distância. Vamos imaginar que a arca estivesse aqui, daqui ficasse naquele ponto fixo. O povo teria que passar longe da arca cerca de 1 quilômetro de distância, porque a presença de Deus ela era muito grande. E homem nenhum poderia estar perto daquela. Quem poderia estar? Justamente só os sacerdotes levitas. E a única vez que levou foi o sacerdote, foi justamente só os sacerdotes, porque eles tinham a obrigação de fazer sacrifício pelo povo.
E nós vemos aqui que se esta arca, que ela fazia tão bem ao povo, e ela estava ali presente na vida daquelas pessoas, elas tinham que ter uma distância. Hoje nós não precisamos mais de distância nenhuma. Como eu já disse, no momento que você aceitou a Cristo como seu Salvador, tomou a melhor decisão, a decisão mais correta da sua vida, e você agora não precisa mais estar distante. Pelo contrário, você nas suas orações, no seu momento com Deus, você está mais próximo, mais íntimo com Deus, mais íntimo com Jesus. Então, para aquele povo havia aquela distância, pois ali Deus ia fazer um grande milagre. Terceiro subponto diz assim: a providência mais importante para a conquista da terra. A providência mais importante que Josué dá ao povo seria a santificação. De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E ele deixou claro que não seria possível apresentar-se à peleja sem as vestes de santidade, pois Deus é santo, 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 como diz o profeta Isaías. E essa é uma das características que todos dos quais demonstram a essência do caráter divino. As Sagradas Escrituras nos exortam dizendo: sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Vamos ver aqui bem rápido para a gente ter noção do que vamos ler. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Ele diz: sede santo, porque eu sou santo em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: porque eu sou santo, sede também vós santo. Mas no versículo 15 ele diz: como eu sou santo, aquele que vos chamou, também sede santo em toda a vossa maneira de viver. Em toda a nossa maneira de viver, nós devemos ser santos, para que as pessoas que estejam lá fora possam ver em nós a luz de Cristo brilhar, o rosto de Cristo brilhar em nós. Então, santificar seria fundamental para que o povo conseguisse entrar na terra prometida. Porque ele disse que Josué disse que para isso teria que o povo se santificar, porque não adiantaria eles entrar na peleja sem as vestes da santidade. As vestes da santidade não é as roupas limpas, não é aquelas roupas bonitas que nós vamos para a igreja, não. As roupas da santidade é a nossa intimidade, nossa proximidade com Deus, a nossa comunhão que nós temos com Deus. Para isso se revelar na frente dos irmãos, nós precisamos demonstrar este caráter divino através do nosso caráter, através do nosso testemunho. O povo de Israel, assim como a igreja, também foi chamada à santidade, o que significa separação. Para que a entrada na terra prometida ocorresse, os guerreiros precisariam estar santificados. Do mesmo jeito é nós hoje. Se nós hoje quisermos entrarmos no reino dos céus, como eu já disse, Jesus está voltando a qualquer momento, e para nós ouvirmos a trombeta soar, a trombeta tocar, nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais pronto para o grande momento, o dia que vai ser marcante para a igreja. Então nós devemos estar atentos para isso. A Arca do Concerto, nós aprendemos sobre a Arca do Concerto, sobre a travessia do Jordão, que era de 18 metros de largura, mas que se estenderia até por mais por outros 30 metros, por causa que as águas estavam muito transbordantes. Então ali nós vamos ver que Deus, ele faz com que o povo se lembre de cada detalhe, do mês em que eles saíram, o mês em que eles entraram na terra prometida, que aquele mês faria menção justamente ao Calvário, ao sacrifício de Cristo na cruz. Tudo isso apontava para o sacrifício de Cristo, porque era justamente no período da Páscoa. E no período da Páscoa nós vemos que esse dia era de suma importância para nós cristãos hoje. Nós hoje celebramos a Páscoa, mas de uma forma diferente. Como muitos celebram a Páscoa com ovos de Páscoa, com o coelhinho da Páscoa. Nós não. Nós celebramos a Páscoa justamente como está na palavra, celebrando em memória a morte e a ressurreição de Cristo. Então nós devemos sempre ter em mente isso, que a Páscoa naquele momento para os hebreus
era para nos lembrar, para lembrar que nós também iríamos sempre todo ano estar lembrando, mas não como um ritual, mas sim como algo que nos lembraria a morte de Cristo por todos nós. Segundo ponto. Segundo ponto vai dizer sobre as dificuldades no caminho da bênção. As dificuldades no caminho da bênção, nós vamos ver que justamente aquela travessia do Jordão, quando diz que a prova seria o Jordão transbordava. A prova, o Jordão transbordava. Josué capítulo 3, versículo 15, ele vai falar sobre isso aí. Diz assim, vamos ler a leitura bíblica. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Aqui diz que como o rio era máximo de 18, 19 metros de largura, de comprimento, de largura, de uma banda a outra, de uma parte a outra, aí mais as águas estavam transbordantes, não era somente aquelas, estavam transbordando, que podia chegar a uns 30 metros de largura. E eles também não sabiam, porque tinham 6 metros de profundidade. Mas nós vimos aqui que a prova era tão inevitável, tão provável, que diz assim, ao atravessar o Mar Vermelho, rumo ao Sinai, para não morrer pelas mãos do faraó, era uma coisa, mas passar o Jordão para enfrentar uma guerra, entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades e estados fortificadas há séculos, como era o caso de Jericó, cuja muralha, de acordo com os estudos arqueológicos, estavam intactas há uns 800 anos, exigia muito mais fé e coragem. Todavia, além dos grandes embates que a aguardavam, havia também obstáculos humanamente intransponíveis. O Rio Jordão era impossível a travessia de pessoas e animais na época de cheias. Somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria o possível tal façanha. Diz aqui que você passar ali, o Mar Vermelho, que a Deus abriu um caminho no Mar Vermelho, para que o povo de Israel passasse, para não ser morto pelo exército de Faraó. O que aconteceu? Ele providenciou o caminho. No Jordão seria diferente, por quê? Porque eles iriam passar o Jordão, não somente para entrar numa terra com paz, mas para guerrear, para lutar por aquilo que já era seu, contra cidades fortes, cidades que já estavam estabelecidas, tinham seus próprios exércitos. Mas aqueles exércitos também ouviram falar do Deus de Israel. Tinham ouvido falar e ficavam até temerosos, como na lição passada nós recebemos a notícia de que os espias, eles passaram para Josué, que até aquela mulher falou que aquele povo temia ao povo de Israel. Por quê? Porque eles ouviram falar dos feitos do povo de Israel, que o Deus de Israel tinha feito. E como Josué disse, amanhã vos fará maravilha o Senhor. Então, aqueles homens, eles estavam atravessando o Jordão para enfrentar em guerras sangrentas, para entrar em batalhas, mas sabendo que aquelas batalhas seriam vencidas, porque Deus estava na frente, pois a arca não ia mais no meio, a arca já ia na frente para mostrar o caminho ao povo e fazer com que eles herdassem a terra prometida. Então essa prova era tão grande que o Jordão ele transbordava, então você já não pode nem mais duvidar. Segundo ponto diz, a bênção no tempo da ceifa. Diz assim, os israelitas chegariam à terra de Canaã no tempo das bênçãos, pois naqueles dias estavam sendo colhidas abundantes frutos. Deus já teria preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam dela. O Senhor surpreendeu o seu povo com frequência, pois enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus do outro lado aprontava um faustoso banquete de boas-vindas para os seus filhos, certamente com os mais excelentes frutos da terra de Canaã. Está escrito que o Senhor ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, e dê o bom perante a sua face.
O Altíssimo, como um pai amoroso, lhe tinha prescrito inclusive os alimentos que poderiam comer ou não. Canaã tinha praticamente tudo, mas o povo de Deus deveria se abster de alguns tipos de comida, pois nem tudo que apresentava um bom sabor era uma boa aparência e saudável. Deus provou ao seu povo no deserto para que fosse digno de experimentar das finas iguarias da terra prometida. Sem dúvida, a dieta deles, doravante, seria muito melhor do que aquelas disponibilizadas de graça lá no Egito. Sabemos que há um tempo para todas as coisas, por esse motivo os cristãos devem esperar com paciência no Senhor. Nesse segundo ponto, diz que Deus ele havia preparado para o povo a entrada de Canaã, mas enquanto eles se preparavam para a entrada, Deus já providenciava tudo do bom e do melhor. Mas ele ele dizia que não poderia comer de certas coisas, porque aquilo que talvez fosse bom, não era saudável. Bonito, não era saudável. Às vezes nós vemos uma maçã tão avermelhada, bonita, formosa, você olha e dá vontade de comer. Mas às vezes ela não está boa o suficiente e não vai lhe fazer tão bem. Vai te causar um problema de saúde. Então se Deus ele deu a ordem, olha, vocês vão comer isso e isso aquilo, mas aquilo vocês não comam. Porque aquilo não parece não estar bom para vocês. Pode estar bonito, mas não está bom e pode lhe causar algum problema de saúde. Terceiro ponto diz, o milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes levavam a arca, tocaram as águas do rio, Deus começou a realizar o milagre. Mas como na travessia, não como a travessia do Mar Vermelho, que foi aberto um caminho, tendo as águas se ajuntado de um lado ou do outro, fazendo-se 2 muros. O Altíssimo, no caso, criou uma enorme represa do curso do rio Jordão, interrompendo o curso da água. Quando o leito do rio ficou seco, o povo passou. Isso fez lembrar a providência de Deus em remover os obstáculos. Há situações em que ele intervém abruptamente, como o milagre do Mar Vermelho. Noutros momentos, porém, como aqui, o Senhor age com mais vagar. Deus ali parou o rio Jordão, tipo uma barreira. Pronto. Os pés dos sacerdotes que levavam a arca, ele botou ali. As águas pegaram, fizeram um montão, uma parede. Vamos fazer um açude, como se fosse um açude aqui bem grande. Ali ele se levantou, não caiu mais nenhuma água, ficou parada ali. As águas que corriam, elas foram correndo, normal. A água ficou parada aqui e o restante das águas foi correndo normal, o seu curso normal, enquanto a outra ficou parada. Quando a outra secou todinho, o povo hebreu todinho passou o rio. Por que passou o rio? Porque aquela parede ali estava segurando aquelas águas. Então Deus ali começou a fazer um milagre para que o povo passasse. E ao fazer isso, o povo foi passando, olhando assim admirado, mas crendo, e foi passando de um por um a pé seco. Com um detalhe, os sacerdotes que estavam levando a arca, eles não foram embora. Pelo contrário, eles ficaram ali como fosse uma barreira. E a distância que o povo passou era de que? 1 quilômetro. Enquanto eles estavam ali, o povo passava 1 quilômetro de distância da arca, e o povo foi passando, e quando todo o povo passou, aí sim, Deus deu a ordem, eles saíram com a arca, e o rio voltou ao seu leito normal. Ao fazer isso, o que aconteceu? Nós vimos a providência de Deus, que no Mar Vermelho ele abriu 2 paredes, abrindo um caminho, fazendo com que o povo passasse. E nessa daqui foi diferente. Ele parou, criou uma barreira ali, secou o rio, o povo passou a pé seco e foi embora. E entrou na terra prometida. O milagre ali foi efetuado. Que milagre foi esse? O milagre e a providência de Deus. Terceiro e último ponto. Diz assim. Um evento para não esquecer. Trazendo para nós, um evento para nós não esquecermos. Qual evento você não esquece nunca? Aqui no Maranguape nós temos a Tabatinga para Cristo. Eu creio que foi o irmão presbítero Gaspar que criou esse projeto Tabatinga para Cristo e foi se espalhando por demais congregações do nosso campo. E eu creio que
todo ano que ele faz isso, não é somente mais aquele pouco de pessoas, mas multidões vão acompanhando. Por quê? Porque é um evento que acontece anualmente na nossa igreja, no nosso campo. E esse evento só acontece por quê? Porque tem homens e mulheres que estão encabeçados em trabalhar aqui para o Senhor. E Tabatinga para Cristo, Deus colocou no coração do nosso presbítero Gaspar, esse trabalho maravilhoso. Tabatinga para Cristo. Assim como nós temos também o Maranguape para Cristo. Então, um evento para marcar, um evento para não esquecer, para marcar a história. O memorial de Deus, primeiro ponto. Deus falou a Josué para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra no leito do rio e erigisse um monumento em Gigal, para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significavam aquelas pedras, eles lhe narrassem a história da travessia do Jordão para a glória de Deus. O lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Por isso, Deus mandou que tomassem as pedras no meio do rio de Jordão. Interessante é que na vida de cada cristão, Deus faz milagres com livramentos extraordinários e de forma pontual. Nesse caso, devem ser erigidos memoriais, cultos de ações de graça, testemunho nas igrejas, dentre outros. Aqui nós vemos que esse memorial de Deus ele chamou Josué, só Josué, chama cada um homem de cada tribo, e lá tu faz eles tirar do Jordão, de dentro do Jordão, uma pedra. Mas não uma pedra qualquer não, uma pedra porque não, uma pedra mesmo. Eles talvez levaram uma pedra grande, onde pudesse colocar ali para poder fazer o memorial, para quando as futuras gerações perguntassem o que eram aquelas pedras, eles responderem: essas pedras são do leito do Jordão, quando Deus nos fez atravessar, quando o rio estava transbordando, e que nós não poderíamos passar com tantas pessoas e tantos animais. Então, se essas pedras aqui, meus filhos, são um memorial de Deus, para nós nos lembrarmos o que Deus fez por nós, para que nós conseguíssemos herdar a terra prometida, a qual vocês hoje estão, usufruindo do bom e do melhor que Deus preparou para nós. Então Josué ele fez isso. Quando os filhos dos hebreus perguntassem, eles terem a resposta na ponta da língua e não ficarem: eu não sei, meu filho, não sei porquê. Mas Josué disse: olha, cada um de vocês pegue uma pedra para que nós possamos fazer em Gigal um memorial, para quando o povo perguntar, saber que Deus nos deu um grande livramento e Deus fez grande maravilha nos dias de hoje. O memorial de Josué diz assim: Josué também, por seu turno, também decidiu levantar outro memorial, sendo que esse ficaria dentro do leito do rio, no local onde os sacerdotes seguravam a arca do concerto. Tempos depois, não se sabe quando, por ocasião do registro do episódio, aquelas pedras ainda resistiam à correnteza do Jordão. Havia naquele lugar, na verdade, um lajedo com pedras soltas que somente Deus conhecia, pois as águas do Jordão estavam barrentas. Aqueles 2 montes de pedras testemunhavam que as 12 tribos estavam unidas e entrariam em Canaã juntas em um mesmo ideal. Quando Josué faz o memorial, é para decidir ali, ele não fazer em Gigal, mas no leito do rio mesmo. Ele fez ali o seu memorial para quê? Para lembrar que o povo, quando fosse passar, ali estaria o memorial de Josué, porque ele também queria fazer aquilo para se lembrar do milagre que Deus tinha feito. Então Josué ele fez aquilo ali no local aonde? Qualquer local? Não, mas foi aonde os sacerdotes ficaram até a travessia do último hebreu que passou. Então ele fez ali naquele local ali, aquele montão de pedras, para justamente ser lembrado que naquele local estava a presença de Deus fazendo um milagre para o povo hebreu, para que ele passasse. Pois só Deus conhecia ali naquele momento o que estava, porque aquelas pedras estavam ali. Porque ele
se fez presente no meio do Jordão. Então nós vemos que o que Deus fez no Jordão, ele faz ainda por nós hoje. Porque às vezes nós nem sabemos o que Deus fez por nós. Deus nos deu o livramento desses vírus que está aí. Ele deu-nos livramento, nós nem percebemos. Achamos que, porque nós temos um sistema imunológico forte. Não, é porque Deus está nos dando livramento. E tudo que nós fazemos é porque Deus tem misericórdia de nós. E tudo que nós fazemos é porque Deus sabe que está no controle de tudo e que Ele é quem vai fazer herdar a terra prometida. E nós vamos herdar a terra prometida se nós estivermos assim como Josué e as 12 tribos estavam. O que as 12 tribos estavam? Estavam unidas com o seu líder. Trazendo para nós como igreja, temos que estar unidos com o nosso pastor, pois ele é o nosso líder. Se nós queremos herdar a terra celestial, a Jerusalém celestial, nós devemos estar em comunhão com Deus, em união com nossos pastores, nossos líderes, para que possamos entrar conjuntamente com o mesmo ideal, que é estarmos unidos no amor de Cristo com os nossos irmãos. Ponto 3, para nós finalizarmos, o propósito dos memoriais. Vemos nas Escrituras diversas menções sobre ocasiões especiais em que o povo levantou memoriais de pedras, como exemplo em caso de votos ou aliança, homenagem a pessoas ou tribos, mesmo em acontecimentos sobrenaturais, como no episódio. A arqueologia confirma tal costume, sendo descoberto diversos monumentos com essas características nas terras bíblicas. Josué explicou que as gerações futuras, por meio dos memoriais, deveriam saber que Deus fez no passado, ou seja, que eles foram erguidos para a glória de Deus e nunca para a glória do homem, mas para sempre nos alegrarmos com os homens a quem Deus usa. Depois de mencionar o que o Senhor abriu o Mar Vermelho, era mesmo que deu passagem pelo Jordão. Josué também mostra que os monumentos serviriam para que os povos das terras conhecessem a mão do Senhor. Para finalizar nesse ponto aqui, nós vemos na leitura do texto do dia, que disse assim: para que todos os povos e as terras conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Aqueles memoriais eram para as nações verem aqueles memoriais e entender que a mão do Senhor é forte, e para eles se lembrarem do Senhor nosso Deus todos os dias. Eles se lembrarem com temor do nosso Deus. E hoje nós temos também que nos achegarmos a Deus para que as pessoas possam ver em nós a memória de Cristo em nós. A memória de Cristo morto lá na cruz foi feita por eles também, não somente por nós. Conclusão de assim: a travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constituiu-se em um marco histórico para os hebreus, pois demonstrava a boa vontade de Deus para com o povo, conceder-lhe uma terra que manava leite e mel. Esse evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passaram em pés enxutos, assim como as gerações futuras, e também por aqueles que eram inimigos de Israel. Com a visão espiritual aguçada e fé, todos os obstáculos naturais são transpostos para a glória do Senhor. Há um hino do Álvaro Tito que diz que pois não há barreiras para aquele revestido de poder, que vem de Deus, e o resto eu não sei. Só sei que o hino fala sobre isso e é muito bonito. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder, que vem de Deus, destruindo todo o mal e dor. As mais altas barreiras tu irá transpor. Não sou cantor, mas só para que a gente possa ver, né, meditar nessa lei. Que eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de nos fazermos esta aula, e para que nós possamos continuar transmitindo essas aulas para vocês. Se for possível, você ir lá se inscrever no canal, você acionar o sino para receber as notificações, se inscrever, fazer um comentário
se achar se a aula foi boa ou não. Dá um like de gostei ou não. Cabe a você a responder, tá certo? Vai lá, faz isso por nós, ajude aí, para que nós possamos sempre continuar transmitindo a palavra de Deus na escola bíblica dominical, através desta ferramenta tão maravilhosa. Que Deus em Cristo continue vos abençoando grandemente e que tenhamos uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus. E que na próxima lição nós vamos aprender sobre confirmando o conserto. Vencemos já os obstáculos e agora vai nos ser confirmado o conserto, o nosso conserto com Deus. Que Deus em Cristo continue vos abençoando grandemente e que na próxima semana possamos estar aqui mais uma vez para, junto com vocês, nos alegrarmos na presença de Deus. Amém.